Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo enche o teu coração e a tua vida. Jesus veio e disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o que é a vida abundante em Jesus? É isso mesmo, é com Ele, é nele e através dele. Tudo vem de Jesus que criou todas as coisas. A ideia que se tem de Jesus é que ele nasceu como um menino, sim, certo? Mas de que ele só existiu a partir daquele momento que se tornou um menino. O Evangelho de João diz que no princípio era o verbo. Verbo e palavra são a mesma coisa. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E diz mais, diz que sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então nada existiria sem Jesus, que veio a se tornar o Filho de Deus. Queridos, nós vamos celebrar um lindo Natal, dia 22, um sábado, aqui na Casa de Deus. E o ponto central é exatamente esse. Jesus não passou a existir quando nasceu como menino. Ele é Deus. Ele já existia e sempre existiu. E o Evangelho de João aqui esclarece e diz, no versículo 14 do capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho de João, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós falaremos mais disso. E por falar, nós estamos falando de Jesus, e ele foi quem nos trouxe um dos sermões mais lindos que nós estamos contemplando já há alguns meses, de tão profundo, de tantas riquezas, que é o Sermão da Montanha. Mas antes nós vamos fazer a oração do agradecimento, devemos entrar na presença de Deus, sempre reconhecendo o que ele tem feito. Como diz o Evangelho de João, sem ele nada existiria. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, chegamos à Tua presença e iniciando, Senhor, mais um Graça sobre Graça, nós entramos de todo o nosso coração reconhecendo que tudo que há de bom, que tudo o que vem, Senhor, de bom para a nossa vida, tudo que é bom, vem das Tuas mãos. Vem do Senhor que criou os céus, a terra, este imenso universo. E na Tua infinita bondade e nas Tuas infinitas misericórdias, nós sabemos que o Senhor entregou Jesus lá no Calvário para que Ele derramasse o Seu sangue para purificar os pecados. Pai, nós agradecemos. Damos graças pelo dom da vida, desde o ar que respiramos, tudo vem do Senhor. Agradecemos por cada dia, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, pelos suprimentos, as provisões, os livramentos, a Tua graça, Senhor, sobre nós. Pai, damos graças porque o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode. Por isso, vem agora, Senhor, ajuda cada um. Eu não sei, mas o Senhor sabe, talvez alguém com o coração muito ferido. E, Senhor, o coração fechado, o coração ferido, não recebe, Senhor, a Tua palavra. Porque a mágoa, Senhor, enche o coração, transborda, traz sofrimentos. E nós sabemos que o Senhor procura corações que estejam abertos. Então, vem agora, Senhor. Pai, com tudo isso, quantas obras lindas o Senhor já tem feito. Então nós temos muito a Te agradecer, porque as falhas são humanas. O Senhor é Deus, soberano. O Senhor é a luz deste mundo, a luz que ilumina verdadeiramente todas as coisas, todos os lugares. Pai, toma a Tua direção. Toma a Tua direção. Venha, Senhor, falar a cada coração. As Tuas palavras curam, as Tuas palavras libertam, o Teu poder é derramado, vidas são transformadas. Senhor, a Tua paz transborda quando o coração se abre e o Senhor encontra o lugar. Nosso Deus, muito obrigada por tudo. Nós agradecemos desde agora e em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém.
Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem, graças a Deus, graças a Deus. E nós estamos então contemplando o lindo sermão da montanha. Queridos, as palavras de Jesus, a palavra é a palavra de Deus. O Espírito de Deus se faz presente onde a sua palavra for falada, pregada, ministrada, até mesmo e principalmente quando nós estamos atentos e o Senhor Deus vem e fala aquilo que Ele sabe que nós estamos precisando e Ele procura em nós aquela atenção. Então o Senhor Jesus, Ele estava cercado por uma imensa, uma grande multidão. E os discípulos sempre próximos a Ele. E aí Ele vem então e começa a ensinar. É o que diz o início do sermão. Todo ser humano precisa ser ensinado por Deus. O ser humano nasce e vive conforme aquilo que ele recebe. O ser humano é produto do meio, todos sabemos disso. Então, aquilo que os pais investem nos seus filhos, não é? De ensinamento, e muitos não recebem nem isso, ensinamentos de família, ou seja, aquela base doméstica. Mas o que Jesus ensina, Ele ensina coisas do mundo espiritual e coisas do mundo físico. Como nós devemos viver. E às vezes são coisas simples que estão atrapalhando a vida da pessoa. Você quer ver um exemplo? Esse ponto em que nós paramos. Aqui, nas bem-aventuranças, nós chegamos aos limpos de coração, que é exatamente o versículo 8. Então, Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que coisa linda, tremenda o Senhor Jesus. Agora, é fácil? Bem, às vezes ouvimos pessoas, até de muita idade, que ao longo da sua trajetória de vida, foram muito feridas. Ou que guardaram um rancor muito grande no coração. E ano após ano, mesmo vivendo cheios de problemas, esses não despertaram. Porque isso não se aprende no reino humano, no reino do ser humano. O mundo físico, o que a ciência vai falar do espírito humano? Mas é Deus, o Criador, quem explica que o nosso espírito é a nossa verdadeira pessoa. E é o espírito humano, que é o nosso interior, o nosso verdadeiro ser, que Deus chama de coração. Então, o coração humano é o espírito humano. Só que o espírito não é uma área visível. Quando um cirurgião abre um tórax de alguém que está vivo, ele não vê o espírito daquela pessoa. Ele abre o peito e só vê a matéria física. Mas ele não sabe se ali dentro tem um rancor, tem uma amargura. Porque essas coisas, esses sentimentos, eles não são visíveis. Veja, eles são sim apresentados nas ações e reações. Se uma pessoa começar a falar das suas amarguras, você logo vai perceber a intensidade do que ela está sentindo, do que ela sente. Há pessoas que exalam ódio nas palavras, até no próprio semblante. Só que são sentimentos, são tão prejudiciais, são tão tenebrosos, são tão das trevas, e a pessoa não tem noção do perigo, do risco que ela corre. Uma pessoa que tem ódio no seu coração, ela vive em trevas. E há pessoas que se acham no direito. Aí quando se começa a ouvir a Jesus, então vem a compreensão
que antes não havia. A pessoa diz assim: eu fui ferido, eu fui injustiçado. Sim. Mas é preciso compreender que existe um mundo espiritual que trabalha para isso. Querido, Satanás existe. Satanás não se conforma com aquilo que é de Deus. A perfeição, a paz, a alegria, a comunhão. Veja quantas famílias são destruídas pelo mundo afora. Olha, entra ano, sai ano e lamentavelmente esse quadro não muda. Assassinatos em família. A violência dentro das casas. Gente que não fala com gente dentro do mesmo recinto, do mesmo espaço. Pensa nisso. Tudo isso que é o quê? São os sentimentos que estão no coração. Claro que isso vem em consequência de alguma coisa, algum fator. Uma agressão, ofensas violentas, né, prejuízos, enfim. Agora, Jesus está ensinando que bem-aventurados são os limpos de coração. Ou seja, com tudo que você passou, se os teus olhos espirituais forem abertos, você vai compreender que Satanás atuou para chegar a esse ponto. Há pessoas que, infelizmente, são demais, são usadas pelos demônios, pelo diabo. Ou você acha que o diabo não existe? A Bíblia diz. E essa é a realidade que se vê. De onde vem tanta maldade? De onde vem tantas coisas ruins para as pessoas? Jesus explicou, queridos, a palavra de Deus nos abre o entendimento para uma realidade desconhecida no mundo físico. E o mundo físico, ele é centrado nas coisas palpáveis, que o olho vê, o ouvido físico escuta. Agora veja como as coisas são espirituais. Uma pessoa escuta uma ofensa, fecha o coração e deixa aquilo para lá. Tipo, não vou nem dar atenção. Sabedoria. A outra não. Já fica procurando saber o que falaram a respeito dela. Tem gente que é assim. Quando está em família, o que fulana fala de mim? Talvez você diga de imediato, isso é fofoca. Não, tem pessoas que vivem na desconfiança o tempo todo. E vivem para acumular coisas dentro de si. Vai deixando entrar tudo que contamina. E não percebe que vai se enchendo daquilo. Coisas espirituais também enchem o coração. Que o coração, o espírito humano é um lugar invisível. Mas ele recebe as coisas se a porta ou o querer estiver aberto. Então, vamos a essa realidade. Aí Jesus vem, você vê que o Sermão da Montanha, ele traz bem-aventurança. Jesus começou dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você escuta isso, você diz: espera aí. Pelo que eu entendo, pobre de espírito é aquele infeliz que só vive para prejudicar a vida dos outros. Mas aqui não. Aqui, Jesus está aí, a realidade de Deus. Pobrezinho de espírito é aquele carente de Deus que nunca enjoa dele. Você vê pessoas arrogantes, orgulhosas. Há pessoas que se acham tão superiores, elas se prendem a alguma coisa que conquistaram, ou que têm, ou que receberam.
e se sentem acima de todos. Então, uma pessoa que acha que não precisa de ninguém, esse não é pobre de espírito. Pobreza de espírito é aquele que tem o coração quebrantado, que sente necessidades. Mas a maior necessidade é de Deus. Então você vê o que é que isso que eu estou explicando aqui, tem a ver com essa forma popular ou populesca de dizer, fulano é um pobre de espírito, é um infeliz. Ou seja, vive para prejudicar os outros. Então, o entendimento da palavra de Deus, ele te posiciona como filho de Deus, como filha. E a palavra de Deus, que vai sendo recebida no coração, que vai literalmente mudando a tua visão da vida. Você vê, por exemplo, o caso dos medos. Né? Há pessoas que têm medo de tudo, disso, daquilo. Pode nem se dizer, fulano tem medo, não. Vive cheio dos medos. Medo de tudo. Quando essa pessoa encontra a Jesus, a palavra de Deus, ela vai compreendendo as grandezas de Deus e vai literalmente se enchendo, crescendo na fé. Sabe o que acontece com uma pessoa que cresce na fé? Imagina. O que pode acontecer com uma pessoa que cresce na fé? Ela se sente segura nas mãos de Deus. Ela passa a ter uma confiança em Deus inabalável. Você quer um exemplo disso? O salmista Davi. Davi foi perseguido durante anos pelo rei Saul. Saul soube que Davi foi ungido rei. E Saul não queria de jeito nenhum liberar o trono para ele. E daí o Saul passou a perseguir o Davi de forma absurda. Ele procurava Davi como quem buscava agulha no palheiro. Saul tinha todo o exército de Israel a seu serviço. Separou 3.000 homens, 3.000, como se fossem os atiradores de elite. 3.000 guerreiros. E colocou no encalço de Davi. Você sabe como era o coração de Davi? Você sabe o que Deus fez? O Senhor Deus contemplava isso tudo. Só que Deus encontrou no coração de Davi uma confiança. Essa confiança está em várias partes, principalmente nos salmos. Eu vou te trazer aqui um pedacinho de um salmo e você vai ver a confiança de Davi em Deus, na segurança. Está no Salmo 27. Olha só. O título desse salmo já diz assim: confiança em Deus e anelo pela sua presença. Aí ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Viu que coisa tremenda? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. E graças a Deus, muito bem. Então nós estamos contemplando esse Sermão da Montanha, mas é claro, nós estamos indo a outras partes das Escrituras, porque o Espírito de Deus é quem nos fala na Bíblia Sagrada. Tudo depende da forma como você recebe as palavras de Deus. Olha, quando alguém não crê, não leva a sério o que está na Bíblia Sagrada, claro que o Espírito Santo também não vai se mostrar a essa pessoa que não crê na palavra dele.
É necessário abrir o coração, e o apóstolo Pedro diz que toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então esse é o ponto básico, o ponto central, é ouvir a Deus. Nós vamos agora então fazer a oração da fé. O que é fé? Certeza das coisas que se esperam. Abra o seu coração e ponha tudo diante de Deus. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, chegamos à Tua presença pelo grande sacrifício de Jesus que nos abriu acesso. Como a Tua palavra diz, Senhor, o novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou, quando entregou o seu corpo, a sua vida, até a morte. E Jesus, tendo derramado seu sangue, Ele então purifica os pecados. Pai, nós chegamos a Ti. O Senhor nos chama à oração. O Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Senhor, eu uno a minha fé neste momento com quem está passando por uma grande luta, uma grande batalha, porque sabemos, Senhor, que quando o Senhor é buscado, quando o Senhor é invocado num coração que crê, o teu Espírito se faz presente. E não há nada que o Senhor não possa fazer. Por isso, Senhor, vem agora. Toma a tua direção. Toma a vida, Senhor, desta amiga, deste amigo, desse irmão em Cristo, dessa irmã. Desse amigo, Senhor, que iniciou agora essa caminhada ouvindo a tua palavra. E, Senhor, que precisa urgente de um socorro, uma porta de emprego. Senhor, alguém que precisa de uma cura. Alguém que tem gemido de dores, Pai. Uma coluna que tem impedido o sono, noite após noite, dia após dia. E Jesus, opera agora. Toca nessa coluna. O poder do Senhor, o poder do teu nome, Senhor. É no teu nome. Vem agora, Jesus. Oh, Santo Espírito de Deus, opera. Toca nessa vida, toca nesse corpo. O Senhor é quem dá saúde. Senhor, o mal não te resiste. Não importa como foi que chegou, se veio através de uma bruxaria, magia, olho grande, inveja, seja lá o que for que veio sobre essa vida, o teu poder está acima de tudo, é maior que tudo e todos. Jesus, toca agora. Jesus, no teu nome. E eu digo a esse mal, a essa enfermidade, a esse espírito maligno, a essa perturbação, que saia desse corpo, que saia dessa vida, que saia agora desses caminhos e não volte mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós cremos e já agradecemos. Sabendo, Senhor, que quando nós chamamos pelo Senhor, clamamos com sinceridade. Tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei. Nosso Deus, vem agora. Pai, agradecemos. Santo Espírito de Deus, muito obrigado pelo teu mover, pela saúde, pela paz, pela tua direção, pelas portas que o Senhor está abrindo, seja para o teu louvor, seja tudo para teu louvor. Pai, sabemos o quanto o Senhor ama o ser humano, pois entregou a vida de Jesus lá no Calvário. E Jesus que disse, diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Santo Espírito de Deus, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, chegamos ao final do nosso programa. Pela Rádio Metropolitana aqui do Rio, nós estamos no ar de segunda a sexta, das 22 às 23 horas,
Isso. Sempre com a maravilhosa palavra de Deus. Palavras de vida que enchem o nosso coração, que trazem paz. A luz de Cristo que ilumina o nosso caminho, a nossa vida. O meu abraço, lembrando que quarta-feira nós temos a Escola Bíblica, estudando a Palavra de Deus e orando e abençoando a família. Meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.